é isto. Nós vamos ter a oportunidade de ver no texto que vamos ler, no texto bíblico, mesmo isso, ok? Vamos perceber a importância que teve Barnabé. E por isso eu ia-vos convidar para que pudéssemos abrir as nossas Bíblias em Atos 11. Nós temos estado a estudar o livro de Atos. E temos caminhado, não é? Temos caminhado, tem sido um bom caminho que temos feito e temos percebido como, de facto, a Igreja tem crescido. Tem crescido naquilo que é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo. E este capítulo é algo um pouco diferente. E já vamos perceber isso. Mas vamos lê-lo, está bem? Que é importante, vamos fazê-lo. Eu tive aqui alguma dúvida se deveria lê-lo todo ou não todo, mas eu pensei, mas o que é que eu vou cortar? Isto de facto é uma narrativa tão interessante, são 30 versículos, está bem? Eu peço desculpa pela leitura extensa, mas é a palavra do Senhor e vamos fazê-lo. Então, podem acompanhar pelo ecrã e diz assim, esta é a 21, a versão A21, a Almeida século XXI, e que diz assim: os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia ficaram sabendo que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão discutiam com ele, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Pedro, porém, começou a fazer-lhes um relato ordenado, dizendo: eu estava orando na cidade de Jope e em êxtase tive uma visão. Alguma coisa descia, baixada do céu pelas 4 pontas, como se fosse um grande lençol, e aproximou-se de mim. E olhando para ele com atenção, vi quadrúpedes da terra, feras, animais que rastejavam em aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de modo nenhum, Senhor, pois nunca entrou em minha boca algo profano ou impuro. Mas a voz falou-me do céu pela segunda vez: não chames de profano ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e tudo voltou a ser recolhido ao céu. Naquele momento, os 3 homens que me foram enviados de Cesareia pararam em frente à casa onde estávamos. E o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. E também estes 6 irmãos me acompanharam e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como em sua casa tinha visto em pé o anjo que lhe dissera: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Logo que eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor, que disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus nos concedeu o mesmo dom que concedera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus, quem era eu, para que pudessem opor a Deus? Ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Os que foram dispersos pela tribulação, que se deu por causa de Estevão, foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração,
porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se, um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judeia. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Vamos orar. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua verdade, Senhor. De facto, ela possa ser significativa nas nossas vidas, Senhor. Ela possa ser aplicada, Senhor. Possa ser aplicada aos nossos corações, Pai, para que, de facto, nós possamos ser transformados pelo Seu Filho. É isso que eu te peço. No nome poderoso de Jesus. Amém. E é isto. De facto, este capítulo que nós lemos, de 30 versículos, é um ponto de viragem. Um ponto de viragem subtil, digamos assim, mas profundo na história da Igreja. Reparem que a fé cristã, que nasceu ali no coração do judaísmo, começa agora a abrir-se para, de facto, para o resto do mundo. O resto do mundo. É isto que está a acontecer. Mas, de facto, esta abertura aconteceu no meio de várias tensões, sem dúvida. E nós aqui encontramos uma igreja que estava a ser desafiada por Deus a abandonar moldes antigos, formas antigas de ver as coisas, a largar preconceitos e a aprender a viver uma vida cristã que acolhe, que ensina e que sustenta. Esses três princípios, que acolhe, que ensina e que sustenta. E nós vimos três cenas principais neste capítulo. Por isso é que eu não consegui separá-lo ou dividir algum texto. Vimos, de facto, Pedro a explicar como Deus salvou os gentios, apesar da sua resistência inicial, apesar de Pedro querer resistir à voz de Deus. Vimos ali outro contexto onde crentes comuns anunciam Cristo em Antioquia, gerando ali uma nova comunidade. A igreja de Antioquia nasce ali naquela região, digamos assim. E essa mesma comunidade a responder com generosidade a uma crise iminente. Ok? Vemos três cenas. Eu gostava de falar sobre esses três contextos que nós vemos nesta palavra do Senhor. Mas eu gostava de vos dizer que, de facto, o Evangelho não se revela estático. Ele não é fechado num grupo de pessoas. Não é culturalmente fechado, retrógrado, nada disso. Reparem que o Evangelho é vivo. O Evangelho é livre e profundamente humano. É isto que caracteriza verdadeiramente o Evangelho. É vivo, é profundamente humano, é acolhedor. É isto que eu gostava de realçar também neste cenário, ou nestes três cenários que vamos ter a oportunidade de ver. E então eu gostava neste primeiro cenário, que são os 18 primeiros versículos, em que nós percebemos que Pedro regressa a Jerusalém, depois da conversão de Cornélio e de toda a sua família, e de todos aqueles que estavam ali reunidos na sua casa. Mas o que o espera, de facto, não é celebração, nem aplauso, nem vénias, nada disso. É crítica. Vemos ali aqueles irmãos que o recebem ali em Jerusalém e lançam-lhe crítica por aquilo que ele tinha feito. Porque ali alguns irmãos judeus, mas agora cristãos,
não conseguem ultrapassar o facto de ele ter entrado em casa de gentios e ter comido com eles. Nós sabíamos, nós conhecemos alguém que tenha lido um pouco mais sobre a palavra do Senhor no Velho Testamento, que de facto isso era impeditivo, os impedia de facto de ter essa comunhão. Eles não negam que Deus possa ter salvo aquela casa ali de Cornélio, de facto, mas parecem-se incomodados com o que Deus fez daquela forma. Porquê? Porquê que o meu Deus, o Deus Jeová, o Deus do povo judeu, estava ali a fazer daquela forma? Mas Pedro então contou com detalhe tudo o que viveu naquele espaço, naquela casa. E não só, mesmo antes, desculpa, ele conta todo o que aconteceu de uma forma muito detalhada àqueles irmãos. E diz que então que teve em Jó, teve uma visão. Não é? Nós não vamos olhar novamente para os versículos, eu vou fazer aqui uma súmula e percebemos que de facto ele diz isso, onde Deus me mostrou que não devia considerar o quê? Impuro o que o Senhor tinha purificado. É isso que ele diz. E lhe diz também para que dá uma direção clara para que ele possa ir com aqueles homens ter com Cornélio e depois encontrar toda a sua gente ali naquela casa que estavam ali reunidos. E diz-lhe ainda, ele diz assim, Pedro ainda, que acima de tudo era visível o derramar do Espírito Santo sobre aqueles gentios, tal como tinha acontecido no início, como diz, no dia de Pentecostes. E o ponto mais alto do seu testemunho é o que está no versículo 17, se puderes passar, que é: se Deus lhe concedeu o mesmo dom que concedera também a nós no dia de Pentecostes, ao crermos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse me opor a Deus? Quem somos nós para nos opormos ao Senhor? E este é um momento essencial, de facto. Pedro não tenta defender-se com argumentos humanos, não tenta dizer, porque eu entendi, porque eu achava, porque era assim, porque era assado. Nada disso. Ele apenas expõe o que Deus fez ali. O derramar do Espírito Santo sobre aqueles gentios, tal como tinha feito naquela altura, quando aquele grupo estava ali reunido no cenáculo, na parte superior, como queremos chamar, no dia de Pentecostes, derramou sobre eles o seu Espírito. E ele, Pedro, de certa forma, obriga, se posso dizer assim, aquela comunidade a reconhecer que a graça de Deus não se encaixa nos nossos planos, nos nossos esquemas. A graça de Deus não se encaixa. Ela é soberana. Ela é soberana. E é isto que nós vemos neste primeiro cenário, digamos assim. E reparem que, se puderes passar o versículo 18, Samuel, se fizeres favor, diz assim: e ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. É isto. É isto que, de facto, eles ficam absolutamente convencidos que o Senhor tinha começado a alcançar aqueles que, de facto, não eram do povo judeu. E é por isso que eu digo, há aqui uma mudança no percurso da história do Evangelho. Ainda que possa ser sutil, mas absolutamente profunda. E a questão que eu coloco é que, perante tudo isto que nós vemos aqui, nestes primeiros 18 versículos, estaremos nós dispostos a deixar que Deus nos confronte com os nossos próprios limites?
Será que seremos capazes de rejeitar os hábitos ou os preconceitos que nós temos perante aquilo que Deus já aceitou? Será que nós somos capazes de nos demover daquilo que nós entendemos que é uma verdade para nós, quando Deus, de facto, já tem o seu caminho trilhado, já tem, se calhar, as pessoas escolhidas, entre aspas, não sei se posso pôr aspas ou não, e que nós muitas das vezes dizemos, mas aquele não, aquele jamais em tempo algum, porque nós fazemos os nossos contextos, as nossas ideias, os nossos preconceitos vão proliferando e acabamos por criar, como falávamos no outro domingo, os nossos muros que nos limitam e limitam. Não limitam a ação de Deus, mas limitam-nos a nós e faz com que nós não caminhemos no caminho do Senhor. Como é que nós reagimos quando de facto Deus faz aquilo que nós não esperamos? Tantas vezes Deus escreve a sua história totalmente diferente daquilo que a gente alguma vez imaginou ou esperou. Como é que nós reagimos? Reagimos como Pedro ou reagimos como nós próprios? Reparem que, como diz no versículo 17, quem sou eu? Ali diz no passado, quem era eu? Para que eu me pudesse opor a Deus. Quem sou eu? Quem somos nós? Para nos opormos àquilo que Deus tem definido, aquilo que Deus tem planeado. Quem somos nós? Quem somos nós? Acho que isto é uma grande questão para as nossas vidas. Quem somos nós? Sabem que o verdadeiro discípulo, como nós falamos aqui há pouco, o verdadeiro discípulo não resiste ao agir de Deus. O verdadeiro discípulo rende-se ao agir de Deus. Esse é que é o verdadeiro discípulo. Rende-se à ação de Deus, àquilo que Deus tem planeado. Esse é que é o verdadeiro discípulo. Mas caminhando na palavra do Senhor, nós fomos percebendo que ao longo dos versículos tinha ocorrido de facto a morte de Estevão e os vários crentes que se iam acrescentando à igreja sofreram forte perseguição. Nós vimos isso no estudo que tivemos há um tempo atrás. Mas percebemos que, de facto, eles acabaram por ter que sair daquele local, de Jerusalém, sobretudo, e eles não se esconderam de forma que ninguém os pudesse encontrar. Eles foram, mas levaram a fé com eles. Levaram a fé consigo. E alguns, como diz o versículo 20, Samuel, se puderes pôr, diz assim, alguns começaram a falar, diz assim, falaram também aos gregos, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Não é? Até posso falar, mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos. Gregos gentios, gente que de facto não tinha ouvido falar do Evangelho, e reparem que eles eram completamente afastados do povo de Deus, portanto, certamente não teriam grande conhecimento da cultura do povo de Deus, nem algo assim do género, portanto, era gente quase, isto hoje nós sabemos que a informação corre assim, não é? Rapidamente nós mandamos uma mensagem daqui para outro canto do mundo, mas na altura, certamente que este povo que estaria aqui um pouco afastado da história do povo de Deus, eventualmente não teria conhecimento, mas houve ali gente que
conhecedora do Evangelho, começaram a falar daquilo que o Senhor Jesus tinha feito ali, em Jerusalém. E o que é que acontece a seguir? Acontece que muitos creram no Senhor. Não é? Reparem que aquilo que foi feito não foi planeado por homens, não foi alguém, um líder, algo assim do género, olha, vamos traçar aqui um plano e vamos para ali, vamos para lá. Não. Era o Senhor a liderar, a trabalhar. Naqueles crentes que de facto tinham sofrido aquela perseguição, tinham sido dispersos por medo, por algo do género, mas tinham levado a sua fé com eles. O que é que eles faziam? Falavam da sua fé, falavam daquilo que acreditavam, falavam daquilo que de facto os movia verdadeiramente. O Evangelho do Senhor Jesus, como diz ali no versículo 20. E de facto o resultado era uma fé viva. Nós fomos vendo depois ao longo dos versículos. Se quiseres passar o 21, se fizeres favor, Samuel, diz assim: a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas que creu e se converteu ao Senhor. É isto. Este é o resultado. Este é o resultado desta diáspora, se eu lhe posso chamar assim, que o Senhor provocou após a morte de Estevão. Porque é isto que o Senhor faz. Naturalmente que eles não se sentiram agraciados por esta perseguição, naturalmente, mas Deus permitiu que isto acontecesse para que tantos e tantos pudessem conhecer a verdade. A verdade que tinha acontecido ali, naquela cruz, 3 dias depois. O Senhor tinha vencido a morte. Depois, certamente, tudo o que se passou a seguir, não é? Aquilo que aconteceu no Pentecostes e por aí fora. E é aqui que, de facto, começa a nascer esta comunidade, Antioquia. E o versículo 23, Samuel, se puderes pôr, diz assim: quando a notícia chega, o 22, desculpa, então o 22, é isso. Quando a notícia chega sobre estas coisas, chegou aos ouvidos de onde? Da igreja em Jerusalém. Naturalmente foram ficado alguns corajosos em Jerusalém, não é? E portanto esta notícia tinha chegado a Jerusalém. E eles o que é que fizeram? Enviaram Barnabé. Enviaram Barnabé a Antioquia. Não é? E o 23 agora, se puderes passar. E ali chegando, Barnabé alegrou-se. Ao ver a graça de Deus, e exortava, encorajava a todos permanecerem ou perseverarem no Senhor. Com o quê? Com firmeza de coração. É isto. Parem aquilo que Barnabé fez. Ele chega ali, naturalmente não chega para desfazer aquilo que estava a ser feito, para ser uma pedra de tropeço, pelo contrário. Chega ali com alegria. Porque era um homem, como nós cantamos aqui e também a palavra nos diz, era um homem que cheio de fé e temor do Senhor. Era um homem cheio de fé e temor do Senhor. Ele chega ali e alegra aquele povo, aquela comunidade que de facto estava ali abraçada ao Evangelho. Estava ali também, certamente, alegre por ter conhecido o melhor de tudo, que é Jesus. E o que é que ele faz? Ele exorta, encoraja a que eles de facto permaneçam ali. Permaneçam. De que forma? Com firmeza de coração. Firmes naquilo que o estava a motivar, o estava a fazê-los crescer na fé do Senhor. E é isto. Mas seguidamente, Samuel, podes passar o 20. Isto é aquilo que ele de facto o caracteriza, não é? Portanto, era um homem bom, exato. Já agora, anterior, se fizeres favor, já agora só
Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E que muita gente se uniu ao Senhor. Mas então o 25, aquilo que eu queria. E então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. E foi isso. Ele teve de facto esta percepção, e a percepção essa de que era preciso ajuda. Era preciso ajuda. Para quê? Para passar a seguinte, se fizeres favor. E tendo achado, levou para Antioquia. Durante um ano inteiro. Reuniram-se naquela igreja. O que é que eles faziam? Instruíam muita gente. E em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez. De quê? Antioquianos, talvez, não? Nada disso. Foram chamados pela primeira vez de cristãos. É isto. Pela primeira vez. Não é segunda, não é terceira, ou foram chamados de cristão. Pela primeira vez, como diz a palavra, foram chamados de cristãos. E reparem que este nome não veio de dentro da comunidade, naturalmente. Se eles foram chamados é porque o nome veio de onde? Daqueles que os observavam. Aqueles que observavam. Certamente os seus conterrâneos, aqueles com que eles viviam, com que eles lidavam no dia a dia, os chamaram de cristãos. E nós podemos perceber que certamente este nome não seria uma etiqueta, um rótulo, mas sim o quê? Um reflexo. O reflexo da vida deles. Em que aqueles que ainda não se tinham junto àquela comunidade, olhavam para eles e os chamavam de cristãos. Cristãos porquê? Porque certamente viam o que neles? Cristãos. É isso. E portanto aquela comunidade, aquela igreja em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Porque certamente, com certeza, aqueles que olhavam para eles viam Cristo neles. E a grande questão que se coloca é: e nós? Conhecemos a Cristo? Conhecemos a Cristo. 2000 e não sei quantos anos depois, esta história já é muito conhecida de Cristo, não é? Mas a grande questão que se coloca é: o que é que as pessoas veem em nós quando olham para a nossa vida? Veem Francisco? Veem Daniel? Veem o David? Veem a Esther? Veem a Nela? Será que de facto a nossa fé está a ser visível no nosso cotidiano? Nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas ações? Será que sim? Teremos nós a humildade de reconhecer e apoiar o que Deus faz, mesmo quando não começa connosco? Será? Reparem que não é o título que nos deve identificar. Não é o título. Não é: olha, aqueles são evangélicos, não é? Aqui é uma diferença, digamos, não é? Porque se diz que cristãos somos todos aqueles que acreditamos em Cristo, mas uns são evangélicos, outros são católicos, outros são A, B, C ou D. Ok. Mas será que é o título que nos deve identificar? Como Cristo? Como cristãos? Será? Eu creio que não. Aquilo que nos deve identificar verdadeiramente deve ser a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa ação, o nosso lidar. Amém? Este deve ser, de facto, aquilo que nos deve caracterizar como cristãos, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo. O nosso testemunho, a nossa vida. Por títulos há muitos, vocês sabem disso.
Não interessa falarmos aqui, não é? Utilizamos. Mas testemunho. De facto, possamos pensar verdadeiramente aquilo que nós queremos ser. Seguidores de Cristo ou conhecedores de Cristo? Ok? Mas, para terminarmos o nosso périplo por este texto, este texto que termina, está quase a terminar, faltam 5 versículos quase, e eu gostava de realçar uma parte muito interessante, uma cena aqui muito prática e digamos quase silenciosa, mas com uma beleza espiritual muito rica. E começa, digamos que, no versículo 27, se puderes pôr, Samuel, se fizeres favor. Diz assim: naqueles dias profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Porque Antioquia estava a ser revolucionário, não é? E já vamos ver porquê. Para além daquilo que estava a acontecer, não é? Para além daquilo que tinha acontecido com Barnabé, com Saulo, que tinham lá estado, há, digamos aqui, um profeta que diz ali, de nome Ágabo, não é? E esse profeta anuncia uma grande fome iminente. Diz ali assim: haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E de facto, esta igreja em Antioquia, ainda jovem, porque era jovem, e recém-formada também, o que é que faz? Decide agir. Decide agir. Não fica só pela fé iminente que exalava em Jesus, e certamente pelo estudo, pela instrução toda que estava a ter acerca do Evangelho, ela decide agir. E é isto que torna belo esta ação. Parem no versículo 29, Samuel, se puder, já está, que diz assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judeia. É isto que faz. Conforme as suas posses, ajuda os irmãos que habitavam na Judeia. Um bocadinho mais ao lado, não é? Se estivéssemos a ver aqui o mapa, não interessa agora. Mas de facto este gesto diz muito. E reparem que este gesto não tinha sido ordenado por ninguém. Não tinha havido ali algum, sei lá, algum governador ou algo assim do género, algum líder qualquer, e diz: olha, vamos enviar. Nada disso, a palavra não nos diz. E não foi feito para ser visto por ninguém. Ele era fruto da fé que de facto havia ali, naquele grupo de irmãos em Antioquia. Era fruto da compaixão e, acima de tudo, da unidade que havia em Cristo. E de facto, mesmo sendo ali uma comunidade composta por gentios, ou seja, gentios cristãos, não é? Sentem a responsabilidade de ajudar outros irmãos, judeus. Poderiam ter pensado assim: não, de facto, nós somos gentios, eles são judeus, mas não. Aquilo que os movia, Cristo, que leva, permite que haja unidade em todos nós. Somos todos diferentes. Ainda que sejamos daqui, estava aqui uma irmã do Brasil, não é? Mas Cristo nos une. Cristo nos traz até aqui, para que de facto possamos ouvir dele, perceber mais dele para as nossas vidas. E de facto eles fazem-no. Depois o versículo 30, para terminar, e fazem-no com cuidado. José Esposa Mão. E fazem-no enviando o quê? Aos presbíteros, aos anciãos das igrejas, das comunidades que havia pela Judeia, enviam um donativo através de Barnabé e Saulo, confiando de facto a boa gestão destes irmãos. Não é?
E a questão que se coloca é: será que nós temos tido esta fé que se transforma em cuidado? Será que, sabendo de uma necessidade de alguém ou até de uma comunidade, a nossa primeira reação é ajudar ou esperar que os outros façam por nós? Olha, espera um bocadinho, pode ser que A, B, C ou D, ajude primeiro, faça primeiro. Será que a nossa fé é algo só nossa? Isto é só meu? Ou tem algum impacto invisível em alguém? Será que tem algum impacto visível em alguém a nossa fé? Ou fica só entre o meu casaco? O nosso casaco e nós? Ou ali uns centímetros à nossa volta? Sabem que a fé que se guarda para cada um de nós ou para si mesmo, ela seca. Ela seca. Não tenham dúvidas disso. Enquanto que a fé que se dá, a fé em Jesus que se dá, ela alimentou o mundo. Alimentou o mundo. E nós sabemos disso. Sem dúvida. E só para terminar, só para dar aqui um mote de conclusão, este capítulo 11, de facto, é um capítulo muito interessante na história da Igreja. Porque nós vemos aqui a Igreja a crescer em 3 direções. A Igreja que estava em Jerusalém, que depois tinha-se espalhado por aquele mundo fora, vamos dizer assim, ela crescia em 3 direções e crescia de uma forma extraordinária, em obediência ao Espírito. Reparem que Pedro, limitado pelos seus preconceitos e pelos seus hábitos, pela sua cultura, e ele diz: quem sou eu para me opor ao Senhor? Quem sou eu para me opor a Deus? Porque ele não hesitou face à voz que ele ouviu. Ele foi ali à casa de Cornélio e aquela gente toda aquela casa foi salva, porque o Espírito Santo desceu sobre aqueles gentios que não conheciam o Senhor, que não conheciam a palavra, mas também crescia na formação de discípulos. Reparem o que é que Barnabé fez. Sentiu que aquela comunidade em Antioquia precisava de mais instrução. E ele então foi a Tarso buscar Paulo, porque sabia que Paulo era um grande discípulo, era um grande conhecedor da palavra do Senhor. E através do ensino, da união viva, aquelas comunidades cresciam. E também, como vemos agora no fim, aquela igreja que estava ali por todo o lado crescia em compaixão prática, porque de facto ela era generosa. Ela era generosa de uma forma que sem mandato, digamos assim, para que aquilo pudesse acontecer, tentava cuidar daqueles que precisavam. E havia, como vimos na palavra do Senhor, algo que se estava a passar numa região um pouco distante da Antioquia, mas eles, de uma forma prática, de uma forma que não era visível àquela gente envolventes, certamente, eles enviaram aquilo que era preciso, aquilo que eles podiam, conforme as suas necessidades, para que eles pudessem abençoar aqueles irmãos que viviam na Judeia. E reparem, era assim que a igreja crescia. E eu gostava de terminar de uma forma que pudéssemos refletir sobre estas coisas. Porque nós que vamos vivendo de uma forma tão
tão atarefada nas nossas vidas, olhando para nós e só para nós, eu gostava de nos perguntar: será que nós temos contribuído para formar os outros na fé? Ou será que temos caminhado na nossa fé sozinhos? Nós e a nossa fé, como a gente costuma dizer. Ou será que temos despendido das nossas vidas, do nosso tempo, para podermos caminhar lado a lado com outros na fé? Será que temos feito isso? Será que a nossa fé tem sido generosa? Será que a nossa fé tem permitido cuidar e sustentar outros que tantas vezes precisam, têm as suas necessidades? Será que a nossa fé tem sido uma fé desta forma? Possamos olhar para estes exemplos que lemos e ouvimos aqui neste capítulo e possamos pensar e possamos perceber que ser cristão não é apenas crer em Cristo. Ser cristão é viver como Cristo. Ser cristão é viver como Cristo. E por isso eu pedia que de facto o Espírito Santo do Senhor nos pudesse tornar esta comunidade como a Igreja de Antioquia. Uma igreja viva, aberta, mas parecida com o nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. De facto, possamos pensar sobre estas questões muito simples, mas muito práticas, para que o nosso testemunho possa ser um testemunho igual ao testemunho de Jesus. Possamos, de facto, nos imbuir daquilo que é necessário para que a nossa vida possa caminhar em direção a esse alvo, que é sermos um testemunho igual ao de Jesus.